Olá, senhoras, senhores, senhoritos, moços e moçuelas, sejam bem-vindos a mais um canal, aliás, mais um vídeo do canal sob demanda. Mais um canal não, pô, mais um vídeo. Bom, estou aqui de novo mais uma vez no Parque da Cidade. Esse lugar bem bacana aqui, e aproveitando o ensejo. E o dia também, né? O sol tá bem legal, olha só que sol bonito. Céu bonito. Eu adoro o sol. Enfim, hoje eu vou falar de uma coisa que acho que todo mundo tem, a maioria das pessoas tem, né? Pode ser igual ou diferente, que é rotina. Rotina. Eu não sei o que você acha de rotina, mas eu particularmente não sou muito fã de fazer repetidamente as mesmas coisas todos os dias durante muito tempo, né? Eu gosto de coisas que durem um certo tempo, mas todos os dias para mim é ruim. Tem a parte boa, né? Por exemplo, exames de, eu vi há muito tempo, né, que exames de biorrotina, biorritmo, né, na verdade, eles demonstram que assim, quando você tem uma rotina mais controlada, mais vamos dizer, mais certinha, né? Durante um período, por exemplo, 6 dias e um dia de descanso, você funciona melhor, então o organismo funciona melhor, né? Então tem isso. Aí a cabeça acostuma, né? A mente, e o corpo, por consequência, responde da devida forma. Então isso é interessante, né? É muito bom. A outra parte é que muitas pessoas também são levadas a, vamos dizer assim, elas têm depressão, problemas psicológicos por causa da rotina, né? E aí rotina, nesse caso, vira um problema. Eu pisei na lama aqui, cara. Agora já foi. Agora já foi. E aí a rotina, nesse caso, ela acaba virando um problema, né? Vira na verdade, o problema não está na rotina, está em elementos que compõem a rotina da pessoa, que ela não consegue alterar e que fazem mal para ela. Então, aí sim, isso se torna um problema a longo prazo, né? Mas rotina realmente é uma coisa bem boa, bem interessante, ela tem os lados positivos, né? Isso é inegável, né? Porque as coisas, quando são previsíveis, né, elas estão mais dentro do controle. Isso é bom, isso é muito interessante. Mas quando você não tem uma rotina tão definida, também é interessante, porque você tende a ter mais novidades. E as novidades, elas motivam mais a gente, né? Então, se você trabalha de uma forma itinerante, né, isso é legal, né? Pessoas que trabalham com evento, né, você pode fazer eventos similares, mas cada um vai ter suas peculiaridades, né? Se você faz eventos, sei lá, show, não seja sertanejo, vamos dizer um tipo aqui, cada cantor, dupla, sei lá, é diferente. Então, os eventos serão diferentes. Se você faz, por exemplo, evento de game, de esses nerd geek que eu acho bem interessantes, né? Meu, tudo bem, às vezes tem as mesmas pessoas, mas sempre vai ter gente nova, sempre vai ter gente diferente. Se você faz lugares diferentes, né, sempre vai ter uma peculiaridade. Isso é legal, isso é interessante também, né? Por exemplo, pessoas que trabalham com entrega, né, tá sempre num local, né? Você vai para um lugar que é mais frio, outro que é mais quente, né? Outro que tem mais morro, um que é mais plano e por aí vai, né? E quem, por exemplo, vai para uma fábrica fazer a mesma coisa. Então o cara vai lá, pega uma caixa, coloca o negócio dele, pegar a caixa, colocar num pallet, puxar com o carrinho e levar para outro lado. Basicamente isso. Às vezes ele vai no pátio, conversa ali um pouco com os amigos, né? Almoça ou janta, que seja, né? Depois ele volta lá, pega a caixa, coloca em cima do pallet, arrasta para o outro lado e vai. Tipo uma rotina, né? Quando você faz muito a mesma coisa, tem gente que se adapta, tem gente que gosta disso, tem pessoas que realmente, tem muitos amigos meus que eu reparo que eles têm uma dificuldade enorme em sair da zona de conforto. E essa dificuldade, lógico, está ali incrustada na psique do cara, né? Na cultura dele também, né? Se ele sair da zona de conforto, ele dá um tchan no cérebro dele ali, e aí ele fica biruta, né? E se for para ele mudar alguma coisa, ele tem que planejar muito bem, mas muito bem, né? Que senão a parada não anda, né? Não vai, cara, não vai. E se ele for, ele fica desesperado, ele fica... porque assim, tem pessoas que sentem uma dificuldade muito grande em não ter a situação sob seu controle, né? Ou pelo menos o que compete a ela, sou fisiológico, por exemplo, tem pessoas que vão para alguns lugares que às vezes não conseguem ir no banheiro, tem pessoas que não se comunicam bem
com outras pessoas por causa de timidez, por causa de jeito lá, o intelecto dela é assim, né? A personalidade dela é mais introspectiva, isso é normal, né? E aí algumas pequenas mudanças assim buga a pessoa e a pessoa tem dificuldade de lidar com isso. Isso é compreensível, né? Isso tem explicação, tem tratamento, vamos dizer assim, né? Tem como você mudar, se adaptar e melhorar ao longo do tempo. Mas, voltando até para as pessoas, por exemplo, que são estressadas, insatisfeitas e tristes por causa de rotina, é interessante mudar. Todo mundo vai falar, então muda, então muda, então muda, mas nem sempre é tão fácil mudar, porque a condição que a pessoa tem ali para mudar nem sempre é tão favorável e nem sempre é tão fácil mudar, né, como a gente pensa também. Então tem essa característica aí. É muito fácil chegar e falar, se essa fábrica aí é ruim para você trabalhar, então sai daí, arruma outro trabalho, né? Você não sabe, né? Às vezes a pessoa não tem outra perspectiva. Ou quando, que é pior, né? A pessoa muito dependente de outra, né? Às vezes ela depende de outra pessoa, às vezes está num relacionamento, isso acontece muito com mulheres, acontecia muito mais antes, né? Mas a pessoa tá ali, e aí é muito mais do que só rotina, então envolve outras questões em cima e tal, então e a rotina vai ser só uma consequência de toda uma série de outros processos da vida dela, né, que ela viveu e tal. Enfim, mas aí é muito ruim você ver uma rotina assim, né, onde você se sente preso ou presa e você não consegue sair porque você realmente não tem para onde ir, né? Isso é um grande problema. Recentemente, inclusive, até lembrei de uma história de uma amiga que morava um tanto perto daqui, né? E ela, até nova, um pouco mais nova que eu não sei se ela tinha 30 anos já, né? Talvez não, ou perto de 30 anos, e já tinha um filho já, um tanto, o filho dela já tem, né? Próximo de uns 10 anos, talvez 8, 9, algo assim. E há muitos anos que eu conheço, né? Muitos anos. A gente tem um amigo em comum, que nem é amigo, é um sujeito aí que, meu, deu uns golpes nela, enganou ela demais da conta. Durante muitos anos a gente se falava eventualmente, se via, trocava ideia e tal. Uma amizade com uma certa distância, mas com carinho, com uma consideração ali. E aí era complicado porque sempre quando eu a via, ela estava sempre na mesa, não conseguia trabalho, às vezes trabalhava vendendo alguma coisa e tal, era uma coisa muito instável, né? É uma situação muito instável. E aí, e era muito complicado porque era praticamente a mesma história que ela contava, né? E aí a pessoa tá ali contando basicamente a mesma história, a mesma história o tempo inteiro. E o tempo passa 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você revê a pessoa tal, fala numa rede social e muda alguma coisa, muda o número, etc. E, enfim, recentemente, eu falei com ela, mandei um oi, uma coisa assim, né, perguntei se ela tava bem e tal. E aí, curiosamente, ela mudou de cidade, estava no interior, trabalhando no local, de uma forma sistemática, com uma nova rotina, mas estava muito bem, né, o filho dela estava bem, e ela tá bem, porque se o filho dela tá bem, ela tá bem também, né. Eu fiquei feliz, cara, né, uma pessoa que não saiu só de uma rotina, ela saiu de um ciclo de vida, assim, sabe? Que tava aprisionando ela, né? E tem uma história lá, os parentes dela, etc e tal. Provavelmente ela nem vai ver esse vídeo. E aí, ela teve uma quebra muito grande, assim, de rotina, de vida, né? Mas, falando de rotina ainda, né? Eu não sei como é que é a sua rotina, o que você faz todo dia, né? Se você toma café todo dia. Eu falo café, não só a bebida é café, mas tomar café da manhã ou não. Uma das coisas que eu aboli pesado, né? Mas que eu retirei, assim, né? E faço muito eventualmente, não em casa mais, né? É tomar café da manhã, né? Bem dificilmente quando eu tô na casa de alguém, assim, se tiver um café preto lá, de preferência açúcar, eu tomo. Mas a minha primeira refeição, por exemplo, virou almoço, né? E até muita gente que me fala, como é que você emagreceu? Porque eu ando pra caramba, né? Quem me conhece sabe que eu ando pra caramba. E aí, isso foi uma mudança de rotina, justamente porque antes eu era praticamente dependente de café da manhã, cara. Eu poderia ficar o restante do dia sem comer, mas eu tinha que tomar café da manhã, porque eu tinha que acordar e já tomar café da manhã. Por quê? Porque meu cérebro tinha assimilado aquilo. Aí eu acumulava o tanto de calorias ali, né? Porque era só caloria, porque é pão, eu comia muito pão, né? Não que hoje eu não coma, né? E eu voltei a comer, que tinha parado, tinha maneirado um pouco, depois eu voltei a comer. Eu acho que é ideal dar uma outra maneirada, né? Com trigo de uma forma geral, na verdade. E aí, eu comia muito pão, café com muito açúcar, bastante açúcar. E às vezes eu tomava café da manhã 8, 9.
Não acredito. Eu apertei alguma coisa aqui que parou o vídeo. Enfim, né, vocês vão ver a mudança brusca aí, teve um corte brusco aí. Mas eu estava falando da minha açucarolatria. O vídeo deu ruim aí. Então, se você viu esse corte brusco aí, é porque eu apertei uma coisa sem querer e foi. Mas fechando o raciocínio, né? Falando de rotina, por exemplo, uma coisa que eu quebrei na minha rotina foi o bendito do café da manhã. Não, eu não acho problema tomar café da manhã, tá? Eu não vou discutir sobre isso hoje, né? Mas é uma coisa que eu procuro fazer o jejum intermitente, que eu acho muito bom, né? Mas tem que saber fazer, enfim, tem uma série de coisas, né? Dos critérios dele. E pra fechar, rotina, né? Qual tipo de coisa da sua rotina que você acha que nunca tiraria? E de verdade mesmo, né? Não é porque eu parei não, mas antes, assim, uns 5, 6 anos atrás, se perguntasse assim, uma coisa que não poderia tirar da minha rotina, eu ia falar que era o café da manhã, cara. Comer o café da manhã. E eu ia falar, não, posso parar de tomar café da manhã. Comer pão. E aí eu tirei, né? Lógico que os motivos são complexos, levou-se anos, né, para que isso acontecesse, mas eu achei que foi muito bom. Pra mim foi uma mudança boa. Claro que eu tenho muitas coisas ainda pra melhorar, muitos hábitos, né, que a gente precisa mudar, né, principalmente hábitos de rotina. Aliás, hábitos de rotina é um redundante, né, porque geralmente um hábito geralmente vai ser rotineiro. Quer dizer, nem sempre. Né, porque você pode ter hábitos bienais. Não é rotina, né? Se for um hábito bienal, não sei. Mas é isso. É isso, né? Me fala aí como é que é a sua rotina. Tem coisa da sua rotina que você não pode tirar, tem coisa da sua rotina que pra você é muito benéfica, tem coisa da sua rotina que você identificou que é o que te ajuda a ser mais produtivo ou que te ajuda a não ser produtivo, você não consegue tirar. O que seria? Né? Acho que a alimentação geralmente é um dos pilares, né, de problemas com produtividade, né? Causa letargia, às vezes alergia, causa um monte de problema e a gente não consegue largar às vezes do vício da comida, né? Que é, eu vi um médico falando, doutor, Muhammad Baraká, né, que a comida virou a droga das pessoas boas. E faz muito sentido. Mas tem outras questões também, né? A gente dorme mal, né? A gente às vezes se preocupa demais com determinados trabalhos, né? Tem uma autocobrança muito grande. Depois, quando a gente vai ter um lazer, a gente exagera, né? E aí fica naquele ciclo, né, de quando você exagera no lazer, né? Aí você tem uma dificuldade enorme de entrar psicologicamente de novo no trabalho, e aí quando você começa a entrar, depois acaba a semana e fica nesse negócio aí do culto à sexta, inclusive, né, que hoje é sexta-feira, diga-se de passagem, né, e a abominação da segunda-feira, né, que é um tipo de pensamento também que eu acho interessante de abordar em outro momento, né, não hoje, até porque o vídeo já deu uma minutagem muito boa, né, acho que já deu aí para todo mundo fazer, aliás, assistir. Beleza? É isso. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Um beijo no seu coração, na sua alma. Fique com Deus. Este é o canal Sob Demanda. Estamos só no começo. Vamos que vamos. E se não for inscrito, se inscreve aí, curte, compartilha aí. Tamo junto. Valeu.